Ser Empreendedor começa agora porque, olha só, uma viagem internacional durante as férias em 2016 que mudou a vida do André. Ali nasceu a vontade de empreender, negócio que se concretizou 2 anos depois. E é ele quem está aqui com a gente, vai contar essa história que parece que foi inspirado em Londres esse negócio. Me conta, como foi? Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Queria agradecer vocês aí pelo convite de estar participando do programa. E vai ser um prazer para mim dividir com vocês aí um pouquinho da minha história e de repente até inspirar outras pessoas. E me fala então dessa relação com Londres, essa viagem que parece que deu start a tudo isso. Eu acredito muito que tenha sido para mim assim o divisor de águas, né? E aí as pessoas até perguntam: "Nossa, mas o que tem a ver a viagem com o lance de empreender, né?" É justamente essa questão da mudança de vida, do hábito, né? Eu desde pequeno, nunca tive muitas condições, né? A minha família não me proporcionou grandes condições, além das que eu tenho de moradia, de ensino, né? Então, eu estudei a vida inteira em escola pública e também, muito novo, com 16 anos, eu entrei numa empresa grande como jovem aprendiz e trabalhei durante 9 anos nessa empresa, né? Então, lá eu tive bastante aprendizado, trabalhava com logística, e nesse meio do caminho também fui músico, tive outras experiências, mas eu nunca levei nada, assim, particularmente como negócio para mim, né? Foi tudo sempre prestando serviço, fazendo música, nada que fosse a nível do que a gente acabou construindo hoje. E aí, em 2016, eu meio que, com o meu sócio, um grande amigo meu, que é meu sócio hoje, a gente resolveu fazer essa primeira viagem, que foi uma viagem internacional, e isso trouxe todas as nossas inspirações. Foi ali que deu aquele choque, né? Nossa, estou vivendo, acho que, uma vida que eu poderia melhorar, poderia fazer alguma outra coisa diferente lá no Brasil. O que, que a gente pode fazer e quais inspirações isso trouxe para a gente, né? Então, eu fui com uma bagagem vazia e voltei com bastante coisa. Mas me fala o que Londres tem a ver com isso exatamente. Então, em 2016, foi a primeira viagem que eu fiz internacional, eu nunca tinha saído para fora do país, né? Então, esse choque cultural, né? Como as pessoas se comportam lá fora, como elas têm a vida delas, como são os comércios lá fora, né? Todo mundo é muito independente, uma coisa que eu sentia um pouco de dificuldade aqui. Então, eu entrava às 8, saía às 6, tinha uma rotina um pouco normal, né? Que, na verdade, a maioria das pessoas vivem nessa rotina hoje. E eu quis fazer alguma coisa que me libertasse, né? De fato, hoje a gente acaba tendo uma liberdade maior por ser o proprietário, o dono, o criador, né? Então a gente consegue dividir os nossos horários melhor, posso ter uma qualidade de vida melhor, também posso proporcionar coisas melhores para outras pessoas. E a viagem foi a inspiração, né? Foi assim, realmente um grande sonho que eu realizei. Lá fora é um pouco diferente para mim, eu tenho Londres como essa virada de chave, e tudo que a gente trouxe para a hamburgueria tem um pouquinho, né? Algum bairro que a gente visitou, alguma estação de metrô que a gente teve lá, o bairro onde eu fiquei, que se chama Notting Hill, hoje é o nome da minha empresa. Então, um pouquinho de cada coisa leva a gente fazer e desenvolver essa marca aqui no Brasil, que não necessariamente é uma cópia de alguma coisa que foi feita na Inglaterra, mas é um misto, tanto meu quanto dos meus sócios, onde a gente consegue levar um pouquinho de fora, trazer um pedacinho de Londres para cá, com uma cara abrasileirada, né, no, digamos, o cardápio e tal, que é uma coisa muito cultural brasileira, o hambúrguer. Então, é mais uma inspiração, assim, foi realmente, para mim, foi importante pelo fato de abrir a minha mente, digamos, né? Ô André, a gente fala em abrir a mente com essa experiência internacional, mas você poderia ter escolhido vários segmentos. Já adiantou pra gente que seu negócio é hambúrguer. Por quê? Na verdade, eu não tinha, quando eu fui para Londres, eu não tinha a intenção de abrir uma hamburgueria. Na verdade, na época, em 2016, a gente nem sabia o que a gente ia fazer. Eu acho que empreender é um negócio que se desperta com o tempo e a gente vai criando um hábito de, né? Não é meu sonho vender hambúrguer, mas eu posso fazer um caminho onde eu possa viver melhor, né? Ter um trabalho bacana e colocar tudo que eu sei ali dentro. Ou seja, no início você pensava assim,
Hambúrguer não é aquela coisa, eu sempre gostei de hambúrguer, vou vender hambúrguer. Não era isso, então. Exato. Mina, eu não sei nem fritar um ovo, para falar a verdade. Mas como você se aventurou, então, nesse segmento? Esse é o lance do empreendedorismo, que todo mundo acha que às vezes tem dúvida, e todo mundo acha que você precisa ser especialista em alguma coisa para empreender, né? Então eu não preciso ser especialista, eu não preciso ser um cozinheiro para abrir um restaurante, né? Eu não preciso ser um artista, alguma coisa do tipo. Então eu simplesmente a gente vai juntando nosso conhecimento de vida, todos os aprendizados que eu tive nos meus estudos, né? Até no meu antigo trabalho, eu vou compilando tudo isso, juntando com o meu sócio, e a gente cria um caminho onde a gente fala, poxa, isso aqui é um negócio legal, Na época a gente chegou num acordo de montar uma hamburgueria, justamente porque era um ambiente jovem, era onde eu me via, as características daquele lugar, era um lugar, a gente quis criar um lugar onde eu gostaria de estar. Então, sim, eu gostaria de estar ali na hamburgueria? Gostaria. Toca uma música bacana? Toca. Tem um produto legal? Tem uma galera descolada? Né? Tem um atendimento bacana? Então, é isso que eu queria criar um lugar onde eu me sentisse bem em primeiro lugar. E aí depois a gente conseguisse repassar e replicar isso para as outras pessoas. André, mas até aí tudo era um sonho, você ainda estava trabalhando nessa empresa grande que você mencionou no começo. Quando você e seu sócio disseram, essa é a hora? Depois da viagem demorou um tempo ainda, né, para a gente conseguir chegar nesse acordo, né? A gente ficou ali com aquele frio na barriga de tentar saber, puxa, não tá mais legal onde eu trabalho, eu acho que eu quero mudar, mas o que que eu faço? E com o passar do tempo a gente foi procurando, né, assim, um espaço. Puxa, onde será que a gente quer montar um negócio longe ou perto de casa, né? Vai ser para as pessoas, vai ser, sei lá, num bairro nobre ou num bairro mais periférico. Então a gente começou a pensar nisso, encontramos ali, meu sócio, no caso, né, encontrou um espaço muito bacana que era próximo de casa, teve um despertar aí na época. A gente falou, cara, eu acho que ali daria um bom lugar, um lugar onde tem estacionamento, que pode comportar bastante clientes, né? Tem alguns outros comércios que circulam o local. Então, demorou um pouco e aí foi dando aquele frio na barriga até que eu falei, puxa, eu preciso financeiramente levantar um dinheiro. Então, né, eu preciso me desligar da empresa, né, levantar esses recursos. Ele também, com os recursos que ele tinha, que eram poucos na época, a gente conseguiu construir isso com muito pouco, para deixar bem claro. Às vezes as pessoas acham que elas precisam ter bastante dinheiro para construir alguma coisa, e não é assim. Eu acho Quanto que, foi? na época, aproximadamente, para começar, de 50 a 60 mil, não passou disso. Ok. E aí você montou a hamburgueria em 2018 e em 2019 já uma segunda unidade? Foi tudo muito rápido, a gente até se assusta de repente, né? Nesse intervalo até tiveram outros projetos no meio, mas assim, com relação à hamburgueria hoje, que é o nosso negócio que está operando atualmente, dentro de um ano, praticamente, um ano e meio, a gente já estava com a segunda unidade, né? A gente sempre teve o propósito justamente de criar um negócio onde ele não dependesse, de certa forma, da gente. Eu não queria ser o cozinheiro dentro da cozinha e ficar preso lá para sempre, né? Então, a gente queria realmente expandir isso. Então, eu procuro uma pessoa que vai fazer essa função, procuro um gerente que vai ficar no meu lugar para operar a loja quando eu não tiver, e você tem que dar autonomia para as pessoas, entendeu? Tem que deixar as pessoas trabalharem, dar responsabilidade. E se não fosse isso, se a gente não tivesse encontrado as pessoas certas, a gente teria ficado preso na primeira unidade, né? Então a gente vai para a rua, eu e meu sócio, a gente busca a informação, a gente visita lugares. A segunda unidade, com 6 ou 7 meses de antecedência, a gente já sabia que ela ia ser lá, né? Então a gente roda muito a cidade, falou, puxa, aqui é um lugar legal para eu ter uma segunda unidade, então vai ser aqui a próxima. E a gente tenta se planejar com o máximo de antecedência possível. E dentro de um ano, graças a Deus, com muito trabalho, muito esforço, com uma equipe legal, com atendimento bacana e sempre cativando muitos clientes, a gente conseguiu rentabilizar bastante durante o ano, fazer um fluxo de caixa que permitisse a gente investir mais uma parte e se associar a outras pessoas, né? No caso, a gente tem mais parceiros agora, né? Atualmente, nós somos em 3 sócios, né? E aí o terceiro surgiu a partir da segunda unidade. Tá, parece que nesse processo a questão do audiovisual, das redes sociais,
Ela que proporcionou todo esse engajamento, me conta. Isso foi super importante, assim, durante a minha história, né, a minha adolescência, eu nunca soube muito bem o que eu ia fazer, né, a gente tem aquela confusão de adolescente, de querer saber o que vai fazer, às vezes não gosta do que fez na escola, fica meio direcionado, e como eu não tive grandes influências, assim, né, sei lá, meu pai não era advogado, minha mãe não era alguma coisa que eu fosse me inspirar, então eu procurei muito alguma coisa que fosse da comunicação, né, eu sempre gostei muito de me comunicar, eu também sou músico, e aí eu procurei a comunicação para conseguir trazer para fora algumas coisas que estão, né, na minha cabeça. E aí eu comecei a estudar publicidade e propaganda, eu fiz esse curso e não concluí, eu não sou formado, não sou um publicitário formado, mas todo o aprendizado ficou na minha mente, né? E aí depois do áudio, da publicidade e propaganda, eu fui para audiovisual e lá eu me formei. Então, tecnicamente, eu me preparei ali para conseguir falar com as pessoas através de mídia, né? Então, como que eu atinjo uma pessoa? Como que eu faço um processo de venda? Então, ali que eu aprendi como vender um produto, como me vender como pessoa, né? Como separar o André do negócio da hamburgueria? Tem isso também? Tem que separar. Eu tenho os meus projetos pessoais, mas hoje eu tento direcionar o máximo de energia possível para a hamburgueria e para o crescimento dela. Você tem aquela questão de ter, por exemplo, o Insta pessoal, o Insta da hamburgueria, tudo separadinho ou você mistura tudo? Tem separado. Tem pessoas que nem sabem que eu sou dono da hamburgueria, na verdade. A gente separa bastante, né? Isso é uma coisa muito. Pode ser que seja bom ou ruim. Tem muita gente que coloca muito a cara no negócio, aparece ali todo momento. Mas, como eu disse, às vezes a hamburgueria não pode ficar muito presa a mim ou aos meus sócios. Ela tem que ser alguma coisa maior do que nós. Então, né, o cara não pode se associar a ela com, o André não tá lá, então eu não vou. Ou o André não apareceu nas mídias, então eu não vou dar essa credibilidade para a hamburgueria. Então é um pouco disso. A gente separa assim, mas foi super importante o processo da minha formação para que eu pudesse criar isso, né, trazer essa mídia. Então hoje, tudo que diz respeito à fotografia, a vídeo, a construção de texto, toda a forma como eu vou me comunicar pela hamburgueria, eu trago muito da base dos meus estudos. Então, eu consegui aplicar isso muito bem ali. Então, falar com um grande número de pessoas, se comunicar, né? Como fazer uma foto. Se não é a foto profissional que eu faço, eu vou estar dirigindo ela. Sou o cara chato, né? Onde vai estar a cebola, onde vai estar a rúcula ali. Afinal de contas, as pessoas comem com os olhos, né? É o detalhe mínimo, assim, é o que me preocupa, absurdo, e é o que tem feito a diferença, graças a Deus, durante esse tempo todo, assim, bastante, né? Eu e meu sócio, a gente se conversa muito, e aí colocar isso em prática ali nas mídias fica bastante, assim, pela minha parte. Assim. André, só que nessa história veio a pandemia em março do ano passado, e a gente sabe que o setor de alimentação tem sido um dos mais impactados pelas questões, uma série de coisas. Eu queria saber como vocês estão sobrevivendo à pandemia. Exatamente, sobrevivendo, né? Então, todo o processo que a gente tinha e todo aquele sonho de expansão rápida, né? De repente, a gente poderia agora estar até conversando sobre uma terceira unidade. E isso foi deixado de lado justamente para a gente superar esse problemão que a gente enfrentou e que ninguém conseguiria prever, né? Nem se a gente tivesse estudado isso por anos antes, a gente não poderia prever que duraria tanto, né? Então, isso foi uma coisa que eu digo que a gente, graças a Deus, teve a cabeça muito no lugar com relação à empresa e a gente sempre preparou um caixa para suportar alguma necessidade. Né? E a gente conseguiu, durante esse tempo, se manter. O único problema é que a gente tinha acabado de abrir uma outra loja, mais um anexo da primeira loja, que é um bar, e foi tudo sequencial, assim, foi dentro da pandemia, praticamente. Então, a gente passou um ano, em vez da loja decolar, ela simplesmente existiu, teoricamente. Mas ela se manteve. Ela se manteve, graças a Deus a gente conseguiu carregar este ano todo, né? A gente entra em 2021 com algumas âncoras que ficam, né, ali pendentes do ano passado, a gente acaba, né, fazendo algumas negociações, deixando algumas coisas para trás, mas permanece ali um sistema de delivery, que é uma coisa que a gente não fazia, não era o nosso foco, nunca foi, mas a gente conseguiu entrar nesse meio de entrega, assim, de uma forma bem orgânica, a galera também deu um suporte, as pessoas começaram a pedir bastante e ajudou a nossa empresa a se manter durante esse momento, né, que a gente não poderia atender
na nossa praça ali presencialmente, foi super importante, né? Não é a rentabilidade que a gente esperava, mas deu para continuar seguindo no jogo, graças a Deus, aí quando muita gente, infelizmente, não teve a mesma oportunidade. A gente teve aí um momento aí de fechamento de muitos estabelecimentos. Estamos ainda na pandemia, apesar dessa importante sinalização positiva da vacina. Planos para 2021, mudou um pouco, mantém, me fala de como ficou nesse contexto todo a questão de empreender no ramo de alimentação ainda este ano. Assim, eu acho que vale muito a pena ainda, tá? Tem muito espaço. As pessoas que estão com medo, não tenham medo, né? Isso eu falo do fundo do coração, assim, o medo realmente ele impede a gente de evoluir. Então, não só com alimentação, em qualquer setor. Se você estiver preparado, estudar, entender aonde você quer chegar, acho que tem espaço para todo mundo. Independente da pandemia, a gente ainda tem nossas restrições, a gente não consegue botar em prática muita coisa que a gente queria, né? A gente sempre trabalhou muito com eventos, tinha uma característica musical muito forte na nossa hamburgueria. Nós trazíamos músicos de São Paulo, gêneros musicais folk, jazz, indie, tocou muita coisa lá. A gente deixou de fazer isso, deixou de ter esse atrativo que tornava a gente, de certa forma, diferente das outras lanchonetes, digamos, né? Mas a gente continuou focado no nosso produto, focado no nosso atendimento, seja ele presencial por parte ou ali no Instagram, no WhatsApp da loja, a gente sempre tentando atender, entregar o nosso produto com a melhor qualidade possível, com velocidade. Então, isso que fez a gente realmente suportar. E as pessoas também compreenderem esse momento, né? Entenderem que talvez demore um pouco mais, talvez, né, o produto não chegue exatamente como chegaria na mesa para ela, às vezes o produto chega frio, a gente tem algumas reclamações, mas a gente tenta ir lá e dialogar bastante com o cliente. Então, a compreensão dos clientes com a gente também e o apoio deles foi o que fez a gente sobreviver. E esse ano, eu acredito que, pelo menos nesse primeiro semestre, a gente se mantenha nessa mesma tocada. Assim. É delivery e presencial agora ou você ainda está no delivery? Hoje a gente permaneceu. O delivery ele foi super importante para a gente, que a gente acabou mantendo, né? Então agora a gente volta a atender com uma capacidade reduzida, mas a gente manteve o delivery porque as pessoas gostam. As pessoas, às vezes, elas não têm a oportunidade de vir, mas elas pedem. Tal. Então isso acaba equilibrando um pouco da falta de pessoas presenciais aí. Antes da pandemia, eram em média quantos hambúrgueres que vocês vendiam? Num dia? O nosso melhor dia é uma sexta-feira, uns 250 nas duas lojas, assim. E agora? De quase 300. Hoje a gente vende uns 150. Mas... Nas duas lojas juntas? Desculpa, 150 não. Eu falei 300 nas duas, a gente vende uns 220 numa noite boa, assim. Sim. Aproximadamente. Então a gente vai cair aí, sei lá, uns 70%, 60% por dia aí do que deveria ser. Tá, mas mesmo assim, confiantes que no segundo semestre a coisa volte a crescer novamente. Com certeza, a gente está com força total aí, equipes reduzidas, eu e meus sócios, a gente pondo mais a mão na massa ainda, né? No momento que a gente gostaria de ir tirando um pouco do pé e passando um pouco das responsabilidades, a gente tem que voltar para trás, dar um passo e colocar mais a mão ainda, ser mais criativo ainda, porque tá todo mundo entregando, tá todo mundo falando de delivery, né? Tá todo mundo querendo fazer promoção. Então, aonde você se diferencia nisso que fica aí essas brechas para você ser criativo ou não, né? E aí volta de novo a questão do marketing digital, das mídias, para poder vencer o concorrente na internet. O mundo hoje ele é audiovisual praticamente, né? Às vezes as pessoas nem sabiam o que era antigamente, falavam, puxa, nossa, mas que faculdade é essa que você fez de audiovisual? Hoje eu falo, pô, tá aí, tá em tudo, né? Todo mundo tem um pouquinho de audiovisual, todo mundo quer mostrar um pouco a cara, produzir um vídeo legal, uma foto bacana. Então, esse conteúdo é super importante e cada vez mais o mundo vai ser audiovisual, sempre. É isso aí. A gente, então, termina aqui esse bloco. André, muito sucesso aí, muitas ideias surgindo e, quem sabe, a gente se fala numa próxima oportunidade. Muito obrigado, fico esperando o próximo convite aí, tá bom? Para a gente conversar um pouco mais aí do futuro.
Tá certo, então, olha, e o Ser Empreendedor vai para o próximo bloco. Na sequência, a gente vai falar com um especialista, justamente, que vai falar como é importante essa questão do audiovisual na gestão de vários negócios, em especial no setor de alimentação. Não saia daí que o Ser Empreendedor volta já já. Segundo bloco do Ser Empreendedor, e a gente falou antes com o André, que mencionou a importância do audiovisual nas redes sociais, o trabalho do segmento dele de alimentação, os cuidados com as fotos, com os vídeos. E só no Brasil, entre 2014 e 2019, o consumo de vídeos cresceu mais de 145% e não parou. Pesquisas apontam que 6 a cada 10 pessoas preferem os vídeos online. As redes sociais são um oásis para os vídeos marketing, gerar engajamento, estabelecer novas possibilidades de negócio, ensina, educa e ainda para quem quer ter novas ideias. Mas até que ponto o audiovisual é essencial em um negócio no setor da alimentação, por exemplo? É o que nós vamos conversar agora com a professora do curso de pós-graduação em Gestão de Negócios e Serviço da Alimentação do Centro Universitário Senac, a Adriana Furquim. Adriana, seja bem-vinda ao Ser Empreendedor. E essa fica a minha pergunta. É só para alimentação ou o audiovisual hoje é importante para tudo? Vamos lá, né? Primeiro, muito obrigada de estar aqui contribuindo com o Ser Empreendedor. É um prazer falar em nome do Senac. A gente tem aí realmente uma mudança nos modos de consumo, dos hábitos, né? De se relacionar com as redes sociais. Isso vem crescendo muito e com a pandemia é fato que isso se tornou realmente mandatório para a maioria dos negócios. Eu não consigo enxergar nenhum negócio sem qualquer relacionamento em redes sociais. Mas a nossa especialidade, né, a minha especialização é na área de alimentos, na área de alimentação, de empreendimentos gastronômicos, bares, restaurantes, e a gente vê isso com uma demanda pelo relacionamento, pelo envolvimento do consumidor, né? Então, se a gente pensar que boa parte, né, da geração Y, daqueles millennials nascidos entre 1980 e o ano 2000, são geradas a partir de uma conexão de um smartphone, né, o acesso contínuo, pela internet e tal, a gente olha isso com os olhos mais cuidadosos, né? Um olhar mais cuidadoso. Eu entendo que os empresários, de uma forma geral, eles precisam se conectar com o consumidor. Esse consumidor mais jovem, ele é ligeiro, ele está 100% conectado, né, com todas as informações, com o que há de novo, com a opinião dos outros. E as redes sociais, elas acabam trazendo isso como benefício para a maioria dos negócios e até como um ponto de atenção para aqueles que ainda não estão muito vinculados, né, às redes sociais. Antigamente, vou falar agora especificamente do ramo da alimentação. Claro que a comida sempre teve que ser boa. Mas às vezes, né, no popular, eu falava assim, a comida não é tão boa, mas o atendimento é ótimo, por isso eu continuo indo naquele local. Muita gente falava isso, né? Outros, a comida é ótima, mas eu sou tão mal atendido que eu nunca vou. Esse modelo de atendimento que antes o empreendedor tinha que pensar como receber o seu cliente no seu estabelecimento, se expandiu para as redes sociais em forma de feedback, no WhatsApp, em Instagram, em forma de vou fazer um bom vídeo, vou colocar uma foto bonita. Agora é isso. Exato.
A forma de envolver o consumidor hoje, né, o lado emocional, da experiência de consumo, da forma como a gente se relaciona com o consumidor, ele está muito digitalizado, né? Ele está realmente muito envolvido com as redes sociais. Eu não acredito que o atendimento presencial tenha perdido o seu valor, muito pelo contrário, acho que a gente continua, né, privilegiando lugares onde a gente se sente bem, porque, acima de tudo, está justamente a experiência de consumo. Como que a gente traz isso para dentro das redes sociais, né? Cada vez mais essa promoção, né, de audiovisuais, de imagens, por exemplo, gravando um momento de preparo do alimento, né, tirando uma imagem da forma como ele está sendo embalado, como ele está sendo cuidado, e não necessariamente só em cima do produto, né, a gente acaba gerando mais credibilidade, ganhando mais a confiança desse consumidor. Então, aquilo que era fato, né, no atendimento presencial, do olho no olho, do gerar credibilidade, do gerar confiança, migrou no formato de audiovisual para as redes sociais. E aí a gente tem um peso, né, e uma importância enorme nessa ferramenta para alavancar as vendas, principalmente nesse momento de pandemia, e as vendas do delivery, né? Porque você tem a restrição aí do presencial e a gente precisa sustentar esses negócios, né? É muito difícil sustentar só com delivery, principalmente para aqueles empreendimentos que não se relacionavam, né, de forma digital com os seus clientes. Quando a gente fala nessa questão do audiovisual ainda, o André mencionou que ele tem tanto cuidado que ele pensa até na posição da cebola na hora da foto. Esse empreendedor no ramo da alimentação, seja hambúrguer, seja um outro, ele tem que pensar em todos esses detalhes, como você falou, olha, como embalar o produto, como ele está sendo preparado, não é só a foto dele pronto. Uhum. Na verdade, eu acho que o grande objetivo é a gente produzir um material que atrai a atenção do consumidor, né? Como é que a gente desperta? Imagina você passeando aí num shopping, você tem o trabalho das vitrinistas e etc., mas você também tem o trabalho dos painéis, né, de comunicação visual, dos vídeos e tal. Nas redes sociais, a gente tem a mesma referência, a gente precisa atrair, né, a atenção desse consumidor. Esse consumidor, principalmente os millennials, eles ficam muito tempo conectados, né? Então dizem por aí que eles não ficam a 1 metro de distância, né, dos seus smartphones, dos seus celulares. Então a gente precisa fazer com que ele pare e olhe aquela comunicação. Esse cuidado, né, da posição de um elemento, da cebola, de um talher, o ângulo, a iluminação, eram antes especialidades de um bom fotógrafo de gastronomia e tal. E a gente tem tecnologia para isso. Então, hoje, o que a gente percebe é que os próprios empresários ou seus gestores, chefes de cozinha, seus confeiteiros, vêm ajudando a produzir esse material com um olhar mais leve, um olhar mais... É cuidadoso, sim, mas é um olhar mais da rotina, não é só aquela propaganda que custava uma fortuna e que eu tinha que fazer numa mídia impressa e que tinha uma vida curta, né? Adriana, é algo mais palpável, mais real para o consumidor do que aquele lanche. Até teve uma época, bem no começo, algumas pessoas colocavam, olha, propaganda o lanche é assim, mas na hora de comprar ele é totalmente diferente. Então essas fotos desses empreendedores, principalmente dos pequenos que trabalham com alimentação, ela aproxima do que realmente é o lanche, do que realmente é aquele alimento que será consumido, é isso? Exatamente, né? O que a gente coloca é que esse tipo de ação, ele potencializa, né, uma integração entre o modo online e o offline, né? Ou seja, entre aquilo que ele está vendo e aquilo que depois ele recebe. A gente tem mais
proximidade, a gente tem uma identidade mais que gera mais vínculo com esse consumidor. E é isso que você falou, né? A gente acaba rompendo aquela barreira de aquelas fotos super chegam a ser assim maravilhosas, mas intangíveis no sentido de manter aquele padrão para atender o consumidor sempre, né? Vem com aqueles dizeres, né, principalmente na mídia impressa, de foto meramente ilustrativa e tal. A gente ainda tem isso numa mídia mais tradicional, digital, mas essa pegada, né, essa ação das redes sociais trouxeram mais verdade, né, uma coisa mais próxima realmente, uma conexão melhor aí com os consumidores. E que eu acho muito positivo, né? Porque a gente está vendo ali como prepara o atendimento, né? A gente, oi, né? Fala o nome das pessoas, porque você está no WhatsApp, aparece lá o seu nome. Então, a gente tem realmente mais vínculo, mais integração entre os modos de atendimento. E como esse gestor ele consegue pensar, porque outra coisa, eu digo agora como consumidora, às vezes um amigo posta que está comendo alguma coisa, aquela foto tá linda, e não é algo que o dono do negócio postou, mas que é alguém que eu conheço postou e que eu vou falar, nossa, eu quero também. Isso tem feito toda a diferença também nos negócios? Olha, sem sombra de dúvida nenhuma, né? Eu acho que isso substituiu e é encarado hoje, a gente brinca nos bastidores, né? Que é a antiga propaganda boca a boca, agora virou net, né? Rede a rede. Por quê? Porque você está ali, aquele negócio, a gente usa até no desenvolvimento dos cardápios, né, em pensar os produtos, que produto seria instagramável, né? Qual deles teria um visual super atrativo para o cliente receber, olhar, bater foto e dizer, olha que bacana isso que eu estou comendo, olha que bacana isso que eu estou bebendo, os drinks, as sobremesas, confeitaria em geral. Então, é isso mesmo, eu acho que substitui e alavanca de forma impressionante os pedidos de delivery, né? Existem algumas medições aí do mercado, ainda de maneira informal, né? Por pequenos empresários e tal, que falam, olha, depois que saiu essa foto, eu tive uma busca pelo meu delivery muito maior, de 20%, 30% de acréscimo nos pedidos. Então, quando é comentado ainda por uma pessoa que é conhecida, né, os famosos influencers e tal, isso também bomba. Mas é gostoso eu também como consumidora, né, penso assim, poxa, o que os meus amigos estão vendo que eu não consigo, e eu também quero, né? Então, eu quero um donut legal, eu quero um hambúrguer legal, uma pizza, seja qual for, né, o tipo de alimentação que a gente esteja buscando, mais saudável, mais fit, vegano ou não, mas é legal quando a gente tem essa confiança de que uma pessoa que você gosta, que você se relaciona de perto, ele já fez a experiência e aprovou a experiência, né? Isso é bem bacana. Quando a gente fala em gerir um negócio no setor da alimentação, um dos que mais foi impactado pela pandemia, o que você diria para o empreendedor hoje que está naquele modo estagnado, esperando a coisa passar para investir mais ou não, ou até aquele que falou, não, vou apostar tudo e mesmo com pandemia eu estou investindo? Olha, eu não ficaria parada, né? Eu tenho vários clientes, além de estar no Senac, eu tenho uma consultoria especializada no segmento. A gente está, né, em período ainda de férias do Senac, e eu tenho trabalhado com vários empresários que perceberam que se eles conseguirem sustentar os seus negócios, né, fazer as transformações e os ajustes necessários para esse momento crítico, eles vão sair na frente no pós-pandemia, né? Ou nesses novos modelos de consumo, porque eles estão ralando e aprendendo a se relacionar com esse cliente. Eu acho que assim a gente jogar a toalha, né? Parece muito fácil falar,
Mas eu sei que tem gente e muitos empresários que não aguentam mais, que não conseguem mais sustentar do ponto de vista financeiro o negócio, porque tem custos super altos, mão de obra, infraestrutura e a própria mercadoria que desbancou todo mundo aí com uma inflação altíssima, né, dentro do segmento de alimentação. Mas aqueles que conseguiram se ajustar, se adaptar, certamente sairão desse momento mais fortalecidos, né? Então a minha dica é não desistam, né? Procurem aí alternativas, reduzam seus cardápios, busquem se relacionar de perto com os seus clientes, invistam nas redes sociais, invistam na comunicação com o cliente, extraia dele, né, quais são as expectativas, quais são as necessidades e tal, e movimente o seu negócio a partir daí, né? Não é fácil, exige muito esforço, né? Eu brinco sempre que a nossa atividade ela é movida por sangue, suor e lágrimas, mas ao final a gente vai ter uma empresa fortalecida e com uma credibilidade atingida aí, né, mais confiança do seu consumidor. O consumidor tem valorizado essas atividades e essas empresas que têm se sustentado aí no mercado. Adriana Furquim, professora do curso de pós-graduação em Gestão de Negócios e Serviços da Alimentação do Centro Universitário Senac. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Obrigada a vocês, sucesso aí para todo mundo que está nos ouvindo, nos acompanhando e coragem, né? Realmente agora é a hora da gente se reunir, se juntar conhecimento e se fortalecer aí para conseguir passar essa fase ruim. Vai passar. Obrigada, e com essa mensagem positiva da Adriana, a gente termina o Ser Empreendedor e fica por aqui. Até um próximo programa.